Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução da revisão que foi passada para vocês sobre polinômios, certo? Então, eu passei aí várias questões do que a gente já estudou com polinômios, envolvendo várias coisas, tá ok? Isso foi passado para vocês a semana passada e vocês mandaram para mim essa semana. E essa semana agora que passou. E hoje eu estou vindo e estou trazendo a resolução dessas questões aí. Teve algumas pessoas que fizeram, outras não conseguiram fazer todas, e teve algumas pessoas que também deixaram uma ou duas questões sem fazer. Então, bora lá ver como é que resolve essas questões. Então, a primeira questão, ele falava que era para você observar as expressões algébricas, certo? E marcar as que representam polinômio. Ele dizia o seguinte: considere as expressões algébricas seguintes. Então, a letra E é uma expressão algébrica, letra B também é uma expressão algébrica, letra C é uma expressão algébrica e letra D também é uma expressão algébrica. E ele pedia para você marcar as que representam polinômios. Então, veja só, essas expressões algébricas que representam polinômios são aquelas que a gente pode ter uma noção de como pode resolver essas expressões, aquela que dá para a gente mais sentido, assim fica melhor, né? Aquelas expressões que têm mais sentido para a gente. Então, nessa questão aqui, as expressões que traz um pouquinho de mais sentido, assim, que a gente pode entender um pouco mais, é a expressão A, expressão algébrica A, e a letra D. Aí você ia lá e marcava. Então, essas duas é as que representam polinômios. É a letra A e a letra D de dado, certo? Na questão 2, ele pedia qual é o termo do segundo grau no polinômio. Ele dava um polinômio, certo? Eu tenho um polinômio aqui, ó, x à quarta menos 5x à terceira mais 6x à segunda menos 2x mais 8. Isso é um polinômio, certo? Polinômio completo. Então ele perguntava aqui qual é o termo do segundo grau do polinômio. Então se você observar aqui, o termo do segundo grau é esse aqui. Aí você vinha na frente e colocava a resposta 6x ao quadrado. Esse que é o termo do segundo grau nesse polinômio. Isso é a resposta. Na terceira questão, ele pedia para você calcular essa soma. Então, ele dava vários polinômios e pedia para você calcular a soma. Então, o primeiro passo que a gente deve fazer para calcular a soma desse polinômio aqui é tirar dos parênteses. Depois que a gente conseguir tirar dos parênteses, a gente junta os pares semelhantes, se existir. Então, bora lá tirar dos parênteses. 2x à terceira menos 5x à segunda menos 4x mais 10. Aí aqui, ó, tem mais antes dos parênteses, não troca os sinais que estão dentro, continua do mesmo jeito. Então, mais x à terceira menos x. A mesma coisa aqui, ó. Tem mais antes dos parênteses, não troca os sinais que está dentro. Mais 4x à segunda mais 2x menos 7. Isso tudo igual. Aí agora sim, eu ia juntar os pares semelhantes. Então, esse daqui é semelhante com esse aqui. Então, eu ia colocar um pertinho do outro. Ó. 2x à terceira mais x à terceira. Esse daqui é semelhante com esse aqui. Aí eu vou juntar, ó. Menos 5x à segunda mais 4x à segunda. Esse daqui, vou botar um círculo agora, é semelhante com esse aqui e com esse aqui. Aí eu vou colocar um pertinho do outro, ó. Menos 4x mais x menos 4x menos x menos x daqui, ó, menos x daqui, mais 2x. Depois vou repetir os números. Mais 10
menos 7. Pronto, era dessa maneira que vocês deveriam organizar. Depois que organizasse isso, aí você ia resolver. Ó. Sinais iguais, quando os sinais são iguais, na adição ou na subtração, repete o sinal e soma os números. Então aqui, 2 com mais 1, 3x a terceira. Continua o sinal de mais, não precisa escrever. Sinais diferentes, na adição ou na subtração, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 5, então já vou botar menos aqui, ó. Se eu tenho 5x a segunda e tiro 4x a segunda, fica 1x a segunda. Precisa escrever o número 1? Não, então só fica x a segunda. Resolvendo esse com esse, ó, sinais iguais na adição e subtração. Resolvendo esses aqui, ó, eu tenho que resolver esse e com esse. Resolvendo esse primeiro, ó, sinais iguais na adição e subtração. Eu vou repetir o sinal e somar os números. 4x com mais x fica 5x. Com mais 2x, não resolvi ainda, repeti. E aqui, resolvendo o 10 com 7, sinais diferentes, coloco o sinal do número maior é 10 e faz a subtração. 10 menos 7, 3, igual. Falta resolver esse que eu ainda não resolvi, então vou repetir aqui, ó. 3x a terceira menos x a segunda, resolvendo o menos 5 com mais 2. Ó. Sinais diferentes. Se os sinais é diferente, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 5x, tiro 2x, fica 3x. E boto o sinal do número maior, que vai ficar menos, mais 3. Isso era a resposta. Vou escrever aqui, ó. Resposta 3x a terceira menos x a segunda menos 3x mais 3. Isso era a resposta da terceira questão, que era para calcular a soma desses três polinômios, certo? Na quarta questão, ele dava alguma coisa para você. Ele dizia assim, são dados. O A, ele dizia que era x a segunda menos 3x mais 2. O B, ele dizia que era 4x mais 5. E o C, ele dizia que era menos 3x a segunda mais 5x. Ele quer, nessas condições, que você calcule A mais B menos C. O que é que você ia fazer? A primeira coisa, você ia fazer o que ele está pedindo aqui. Quem é A? Aí A você ia escrever, ó. Eu vou escrever A aqui, ó. Vou abrir parênteses. Vou escrever o A. X a segunda menos 3x mais 2, fecha parênteses, mais, quem é B? Aí eu ia escrever 4x mais 5, menos C, quem é C? Menos 3x a segunda mais 5x, igual. Aí agora eu vou resolver, certo? Para se resolver isso, a primeira coisa que a gente deve fazer, você já sabe, tirar dos parênteses. Então, eu vou agora tirar dos parênteses, certo? X a segunda menos 3x mais 2. Aqui é mais, não mexe nos sinais que estão dentro. Então, mais 4x mais 5. Aqui é menos, vou trocar todos os sinais que vêm aqui dentro do parênteses. Então, se aqui é menos, virou mais 3x a segunda. Se aqui é mais, vira menos, menos 5x. Agora sim, depois que a gente tirou todo mundo dos parênteses, a gente vai ver quem é semelhante e vai juntar os termos. Então, eu já estou vendo que esse termo aqui é semelhante com esse. Eu vou colocar um pertinho do outro. Ó. X a segunda mais 3x a segunda. Esse daqui é semelhante com esse e semelhante com esse aqui. Aí eu vou organizar os três um pertinho do outro. Ó. Menos 3x mais 4x menos 5x. E repete os números. Mais 2, mais 5. Isso tudo igual. Agora, para a gente resolver, ficou mais fácil. Ó. Sinais iguais, na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. Aqui tem um, ó. 1x ao quadrado mais 3x ao quadrado é 4x ao quadrado. Repete sinal de mais, precisa colocar
Não. Resolvendo esse com esse e com esse. Vou resolver logo esse com esse, depois resolvo com esse aqui. Então, vê só, para ver se você concorda. Ó. Sinais diferentes, esses dois aqui, ó. Depois eu resolvo com esse, certo? Eu vou repetir esse aqui, não vou resolver agora. Primeiro esse com esse, para vocês não se enrolar. Sinais diferentes, na adição ou subtração, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 4x, tiro 3x, fica 1x. Precisa escrever o número 1? Não. Você escreve só x e coloca o sinal do número maior. O número maior aqui é 4, então vai ficar mais x. E vou repetir menos 5x, que eu não resolvi ainda. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 2 com 5, 7. Vou trazer para cá. Para resolver isso aqui, só está faltando eu resolver esses dois aqui, ó, para dar a resposta. Então, vou repetir 4x a segunda e vou resolver os dois aqui que está faltando. Ó. Sinais diferentes, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 5x e tiro x, fica 4x. Coloco o sinal do número maior, menos 4x, mais 7. Isso daqui é a resposta do quarto, aonde ele dava esses daqui, certo? Ele dava esses dados, dava A, dava B, dava C, e pedia para você fazer uma soma aqui, depois uma subtração. Então, a resposta é 4x ao quadrado menos 4x mais 7, certo? Será a quarta questão. Bora para a quinta questão. A quinta questão, ele falava que era para você escrever na forma reduzida cada um dos polinômios. O que é forma reduzida, professor? Forma reduzida é você pegar os termos semelhantes, juntar esses termos semelhantes e reduzir. Então, quando um polinômio feito esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, quando a gente reduzir ele vai ficar com 4 termos, 3 termos, 2 termos e assim vai. Vai depender da conta que você vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é se tem algum termo semelhante. Então, bora resolver. Então, vou repetir logo 2x à terceira. Tem alguém semelhante com 2x à terceira? Não tem, porque para ser semelhante, essa parte literal aqui tem que ser igual. Aí eu vou escrever o segundo termo, menos 6x à segunda. Tem alguém semelhante com esse termo aqui? Bora procurar. Tem, ó, aqui, ó. O outro termo que é semelhante a esse aqui é menos 4x à segunda. Aí eu escrevo aqui, ó, menos 4x à segunda. Por que é semelhante, professor? Porque essa parte literal aqui são iguais. Aí eu venho para esse termo aqui, vou escrever, ó, menos 4x. Tem alguém semelhante com esse termo aqui? Tem, ó, esse daqui, menos 3x. Por que é semelhante, professor? Porque a parte literal está igual. E por último, eu vou escrever aqui, ó, o mais 1. Igual. Então, agora sim, depois que a gente organizar os pares, a gente vai reduzir esse polinômio, porque ele quer que você escreva na forma reduzida. Então, repetindo aqui, 2x à terceira. Resolvendo esse com esse, ó, sinais iguais na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 6 com 4, 10x à segunda. Sinais iguais na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 4x com mais 3x, 7x. Mais 1. Isso daqui é a resposta. Veja que de início eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. E quando eu resolvi, veio para 1, 2, 3, 4 termos. Então, era dessa maneira que você deveria ter feito. Escrever esse polinômio na forma reduzida. Bora para a letra B. Na letra B, a mesma coisa. Você vai ter que procurar os pares semelhantes, agrupar um lado a lado, um do lado do outro, e depois você resolver. Então, bora logo repetir aqui. 4x à segunda. Bora ver se tem algum termo semelhante a 4x à segunda. Bora procurar. Olha, tem esse daqui. Tem um menos 6x à segunda. Você escreve do lado. Menos 6x à segunda. Bora para o segundo termo. Bora ver se tem alguém semelhante com esse daqui. 8xy. Tem sim. 2xy.
Aí você escreve primeiro mais 8xy mais 2xy. E por último sobrou esse daqui, que não tem ninguém semelhante a ele, que é o mais y à segunda. Você escreve mais y à segunda. Aí depois que você fez isso, os pares iguais ou semelhantes tá um ao lado do outro, você agora vai resolver. Veja só que aqui, ó, sinais diferentes. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Sinais diferentes na adição ou subtração. Eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 6, tiro 4, fica 2x à segunda. E coloco o sinal do número maior, que vai ficar menos 2x à segunda. Sinais iguais, repete o sinal. Isso na adição ou subtração e somos número 8 com 2, 10xy. E repete o mais y à segunda. Isso era a resposta. Então, veja que de início eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 termos. E agora eu fiquei com 1, 2, 3 termos. Então, para escrever na forma reduzida, pessoal, que era essa quinta questão, era só fazer dessa maneira, você juntar os pares semelhantes e depois resolver. Aí ele vai ficar numa forma menor, numa forma reduzida como ele queria, certo? Na sexta questão, ele quer que você dê o grau dos seguintes polinômios, certo? Então eu coloquei dois polinômios, coloquei a letra A e a letra B. No polinômio da letra A eu tenho x à terceira mais 5x à segunda menos 3x menos 5x a segunda, mais 7x menos x. E na letra B eu tenho 9x a segunda, menos 4x, mais 8 menos 2x a terceira. Então, para mim dar o grau de um polinômio, eu tenho que observar o termo com o maior expoente. Então, aqui eu tenho o termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5, termo 6. Eu tenho 6 termos. Desses 6 termos, eu tenho que ver qual desses 6 que tem o maior expoente. Então, analisando isso daqui, eu vejo que o primeiro termo aqui, ó, ele tem um maior expoente, 3. Então, se ele tem um maior expoente, então esse polinômio é de grau terceiro. Ou terceiro grau, certo? De grau terceiro. Na letra B aqui, eu tenho, ó, o maior termo que eu tenho aqui é esse daqui, o menos x à quarta. Então, o grau desse polinômio é quarto grau. Você poderia escrever assim, de grau terceiro ou quarto grau, certo? Isso é a resposta do sexto. Sabendo que, para mim colocar o grau de um polinômio, eu tenho que ver qual é o termo que tem os maiores expoentes, tá ok? Na questão 7, ele quer saber qual é o polinômio que é completo ou incompleto. Ele dizia o seguinte, diga se os polinômios são completo ou incompleto. Um polinômio completo, você já sabe que ele vem na forma decrescente. Ele vem do expoente maior para o expoente menor. Então, nessa letra A, veja que eu tenho aqui, ó, 8y à quinta mais y à quarta menos 20y à terceira menos 12y à segunda mais y à primeira menos 6. Então, os expoentes dele vêm na forma decrescente, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Então, se está tudo sequenciado aqui, numa sequência bem direitinha, e não está faltando nenhum expoente nessa forma decrescente, esse polinômio aqui, ele é completo. Bora analisar a letra B. Na letra B eu tenho y à sexta, menos 3y à quarta, mais 10y à quinta, mais 2y à primeira, menos 3. Veja que eu tenho, ó, tenho o sexto, tenho o quinto, tenho o quarto, mas cadê o 3? Cadê o 2? E o 1 eu tenho aqui. Então está faltando o 3 e o 2. Então esse polinômio aqui ele é incompleto. Incompleto. Certo? Na oitava questão, ele pedia para você dizer qual era a variável e o coeficiente de cada polinômio abaixo. Diga a variável e o coeficiente de cada polinômio abaixo. Eu botei bem direitinho aqui. Coloquei o polinômio. O primeiro polinômio aqui na letra A é
15y à quarta mais y à terceira menos 6y menos 5. Aí eu pedi a variável e o coeficiente. Na letra B a mesma coisa, eu colocava 3a mais 1 mais 5a à sexta, pedi a variável e o coeficiente. Então a variável aqui nesse polinômio só tem uma, é o y. E quem é o coeficiente? O coeficiente é o 15, coeficiente aqui é o 1, que está aqui, ó, que não está escrito. Coeficiente é o menos 6 daqui e o menos 5. Isso são os coeficientes, certo? Na letra B, a variável aqui é o A. E quem é os coeficientes? O coeficiente é o 3, é o 1 e é o 5. Ok? Então era só para você fazer isso aí, dizer que era a variável e os coeficientes de cada polinômio, certo? Coeficientes, sabendo que os coeficientes são os números e as variáveis são as letras. Tá ok? Isso foi a 8ª questão. Na nona questão, ele pedia para você determinar as diferenças, certo? As diferenças são as subtrações. Então veja aqui que eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Então eu dei duas letras, a letra A e a letra B. Então ele quer saber qual é a diferença desse polinômio com esse polinômio. Qual é a diferença desse polinômio com esse polinômio. Primeira coisa que devemos fazer, que a gente já aprendeu, é tirar os polinômios dos parênteses. Então bora escrever isso aqui, ó. A à quarta menos 2a à terceira mais 2. Aqui eu tenho menos. Quando eu tenho menos antes dos parênteses, eu troco todos os sinais tendentes. Então aqui não é menos, vai virar mais. Mais a à terceira. Aqui não é menos, vai virar mais. Mais 4a. E aqui não é mais, vai virar menos. Menos 1. Feito isso aí, a gente vai juntar os termos semelhantes, se existir. Se não existir, a gente deixa do jeito que está. Então, bora escrever aqui, ó. A à quarta menos 2a à terceira. Tem alguém semelhante com esse menos 2a à terceira? Tem, ó. Mais a à terceira. Aí eu escrevo aqui, ó. Mais a à terceira. Depois eu escrevo mais 2a e vejo se tem alguém semelhante com esse daqui. Tem alguém semelhante com esse daqui? Tem, ó. O mais 4a. Aí eu escrevo aqui, mais 4a, menos 1. Feito isso daí, a gente agora vai resolver, tá ok? Então, bora ver lá. A à quarta, sinais diferentes resolvendo esses dois. Vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 2a à terceira e tiro 1a à terceira, eu vou ficar com 1a à terceira. Não precisa escrever o número 1. E coloco o sinal do número maior. Aqui vai ficar menos porque o número maior é esse. Resolvendo esses dois aqui, sinais iguais na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 2a mais 4a vai dar 6a. Menos 1. Isso daqui era a resposta para essas diferenças aqui de polinômios. Então, para mim calcular a diferença desse polinômio com esse polinômio, o resultado ia ser esse aqui. A à quarta menos a à terceira mais 6a menos 1. Se eu fosse classificar se esse polinômio era completo ou incompleto, eu ia falar que ele é incompleto, porque ele tem a à quarta, a à terceira, mas está faltando a segunda, só tem a primeira, então o polinômio incompleto. Resolvendo a letra B da mesma forma, o primeiro passo tira todo mundo dos parênteses, observando que quando tiver menos antes dos parênteses, eu tenho que trocar o sinal de dentro dos parênteses, tá ok? Onde for mais vira menos e onde for menos vira mais. Então, o primeiro passo é tirar dos parênteses. Então, menos 6x a segunda mais 4y menos 6x mais 8y mais 8xy. Aqui não é menos, aqui eu vou trocar o sinal. Aqui é mais, ó, dentro, vira menos. Menos 10x a segunda. Aqui não é menos, vai virar mais. Por quê? Porque aqui fora é menos. Então, mais 4y. Aqui não é menos, também vai virar mais 6x, igual. Agora sim, agora a gente vai ver quem é semelhante. Então, já estou vendo que com esse termo aqui, esse outro aqui é semelhante. Então, vou escrever um pertinho do outro. Ó. Menos 6x a segunda, menos 10x a segunda.
vou escrever logo os que tem com x. Vou escrever esse outro aqui que está com x, ó. Menos 6x. Tem alguém semelhante com esse menos 6x? Bora procurar. Tem, ó, mais 6x. Então, mais 6x, certo? Aí eu venho agora para o y. Vou escrever isso aqui, ó, mais 4y. Tem alguém semelhante com esse mais 4y? Tem, ó, esse aqui, mais 4y. E por último, sobrou esse termo aqui. Aí eu escrevo, que não tem ninguém semelhante com ele, mais 8xy, certo? Feito isso aí, a gente vai resolver. Então, veja só, sinais iguais na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 6 com 10, 16x ao quadrado. Sinais diferentes na adição ou subtração, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, preste atenção agora. Ó. Se eu tenho 6x e tiro 6x, fica quanto? Se eu tenho 6x e tiro 6x, fica 0. Precisa escrever? Não. Então, esses dois aqui, ó, eu posso eliminar, que eles são o mesmo número com a mesma variável, com sinais diferentes. Então, se eu tenho alguma coisa e tiro essa alguma coisa, fico com nada. Então, não preciso escrever nada. Eu vou vir para resolver isso aqui, ó. Sinais iguais, na adição ou subtração, repete o sinal e soma os números. 4y com 4y, 8y. Mais 8xy, que era o que restava aqui. Então, isso daqui é a resposta para letra B, aonde você deveria calcular a diferença desse polinômio por esse polinômio. Então, o resultado é menos 16x ao quadrado mais 8y mais 8xy, certo? Pessoal, a 10ª questão era para calcular as multiplicações com polinômios, certo? Então, eu dei duas letras para você fazer, a letra A e a letra B. Então, isso aí a gente já sabe que quando a gente vai multiplicar, a gente tem que pegar o primeiro termo, multiplicar por todos os termos que a gente tem do outro lado. Depois a gente pega o segundo termo, multiplica novamente por esses termos. E por último, a gente coloca os pares semelhantes lado a lado e resolve. Então, dessa maneira é que a gente faz a multiplicação. Sabendo que quando vem com os expoentes, certo? Todos eles têm um expoente. Quando não tem expoente, que é no caso desse aqui, isso aqui quer dizer que tem um expoente 1. Na multiplicação, você soma os expoentes. Na divisão, você diminui. Então, bora lá fazer. Primeiro, eu vou fazer esse aqui com esse com esse e esse com esse aqui. Vou fazer aqui na frente. Então, veja só. M vezes M é M. Aqui eu tenho um expoente 1. 1 e 2, 3. Esqueci de fazer o jogo de sinal, mas aqui dava mais, ó. Que mais com mais na multiplicação é mais. Agora, mais com menos na multiplicação é menos. M vezes M, N. Presta atenção. Aqui eu tenho um expoente, aqui eu tenho 1. Então, M vezes MN vai ser M à segunda, N. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. 1 e 1, 2, M à segunda. E o N eu repeti, certo? Agora, esse com esse, ó, mais com mais, dá mais. M vezes N à segunda vai ser M, N à segunda. Então, eu resolvi esse termo com todos esses termos. Agora, eu vou pegar esse daqui com esse daqui com esse e esse daqui com esse. Presta atenção, ó. Primeiro esse com esse, ó. Mais com mais na multiplicação, dá mais. N vezes M à segunda é a mesma coisa de N, M à segunda do que M à segunda, N. Então, preste atenção, ó. Esse número ou essa letra vezes essa letra, ó, é a mesma coisa do que essa letra vezes essa, ó. Aqui, ó, N vezes M à segunda vai ser, ó, vou colocar aqui, vai ser N, M à segunda. Ou posso escrever também M à segunda, N.
eu vou escrever dessa maneira porque eu já tenho um aqui, ó. Um aqui, ó. Igual. Então, m vezes m à segunda é m à segunda n, certo? Para ficar igual com esse daqui. Mais com menos na multiplicação dá menos. N vezes mn é mn à segunda. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Ó. 1 e 1, 2. E repetir o m. Mais com mais na multiplicação dá mais. N vezes n à segunda é n à terceira. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Só fiz somar os expoentes. Igual. Feito isso, a gente vai procurar os termos semelhantes. Então, bora logo repetir aqui. M à terceira. Não tem ninguém semelhante com ele. Vou repetir esse termo aqui, ó. Menos m à segunda n. Bora ver se tem alguém semelhante com esse. Procurando aqui, eu tenho esse aqui que é semelhante com ele, ó. Então, eu escrevo aqui mais m à segunda n. Depois eu escrevo esse termo aqui, mais mn à segunda, e vejo se tem alguém semelhante com ele. Tem também, ó, esse daqui, menos mn à segunda, mais n à terceira. Quando vem com letra é um pouquinho ruim de se entender, mas se você compreender bem direitinho e seguir os passos, você vai entender. Certo? Então, resolvendo agora. Todos os termos semelhantes estão do lado do seu termo semelhante. Então, aqui resolvendo, ó, m à terceira. Olha para cá, ó. Eu tenho 1m à segunda n e tenho outro 1m à segunda n. Só que aqui os sinais são diferentes. Então, se eu tenho 1m à segunda n e tiro 1m à segunda n, isso fica zero. Ó. Se eu tenho 1m à segunda n e tiro 1m à segunda n, fica zero. Então, esse com esse eu posso eliminar. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. E tem sinais diferentes. Se eu tenho 1 e tiro 1, fica nada. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vê que eu tenho 1mn à segunda e tenho outro 1mn à segunda, só que com sinais diferentes. Quando o sinal é diferente, eu não tenho que fazer uma subtração, não é isso? Tenho que diminuir o maior do menor. Então, se eu tenho 1 e tiro 1, fica nada. Por quê, professor? Os sinais aqui são diferentes e a numeração é a mesma, ó, 1 e 1. Se eu tenho 1, tiro 1, também fica nada. Então, sobrou quem? Mais n à terceira. Então, isso daqui é a resposta da multiplicação desse polinômio por esse outro polinômio aqui. Então, multiplicando, o resultado vai ser m à terceira mais n à terceira. Bora para a letra B. Letra B é a mesma coisa. Ó. Vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Primeiro esses. Depois eu venho com esse, com todos esses, e depois esse com todos esses. Então, primeiro esse com esse aqui. Então, bora ver, ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. 1 vezes 5 dá 5. X eu tenho aqui o expoente 2 e x eu tenho o expoente 1. Repete o x, 2 e 1, 3. 1 vezes 5 é 5. X a segunda e x a primeira. Repete o x e soma os expoentes. 2 e 1, 3. Mais com menos na multiplicação dá menos. 1 vezes 4, 4. 4 o quê? X a segunda. Resolvi esse com esses dois. Agora eu vou esse com esse e esse com esse. Menos com mais dá menos na multiplicação. 4 vezes 5, 20. 20 o quê? X a quanto? A segunda. Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. X a segunda. Menos com menos na multiplicação dá mais. 4 vezes 4, 16. 16 o quê? X. Agora eu vou pegar esse com esse e esse com o lado de trás. Mais com mais na multiplicação dá mais. 3 vezes 5, 15x. Mais com menos na multiplicação dá menos. 3 vezes 4, 12.
Então agora eu resolvi já a multiplicação. Vou agora separar os termos semelhantes e ver como é que resolve. Então presta atenção aqui, ó, que eu não vou precisar colocar os termos semelhantes lado a lado. Ele já está, ó, não tem ninguém semelhante com esse. Mas esse daqui é semelhante com esse, ó, porque as partes literais são iguais. E esse daqui é semelhante com esse aqui, ó, que as partes literais são iguais. Então já está organizado, é só resolver. Então resolvendo isso aqui vai ser 5x à terceira. Sinais iguais na adição ou subtração, repete o sinal e somos números. 20 com 4, 24x à segunda. Sinais iguais na adição ou subtração, repete o sinal e somos números. 16 com 15 vai dar 31x menos 12. Isso é a resposta. Então, a resposta da multiplicação desse polinômio por esse polinômio vai ser 5x à terceira menos 24x à segunda mais 31x menos 12. Então, essas duas eram as multiplicações que vocês deveriam fazer com polinômios. Lembrando que essa primeira aqui dá um pouquinho mais de trabalho só para entender, porque tem só letras, mas é tranquilo também de fazer. Se você prestar atenção, você vai ver que é super tranquilo. E por último, a 11ª questão era para você calcular as divisões dos polinômios por um monômio, certo? Eu tinha um polinômio, dei na letra A, para você dividir por um monômio, que a gente já aprendeu. Então, qual o primeiro passo que a gente deve fazer? É tirar dos parênteses, organizar bem direitinho para a gente resolver. Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, preste atenção, ó. 10x à sexta dividido por quanto? 5x. Não é isso? Para ficar bem organizado aí. Aí aqui, ó, veja só, dividir esse com esse, ó. Vou botar agora o menos 25x à segunda dividido por 5x. Ficou bem organizado, ó. 10x à sexta dividido por 5x. Menos daqui, ó, tá aqui, 25 x à segunda dividido por 5x. Então aqui é muito fácil, ó. Sabendo que na divisão os expoentes que tem na parte literal, eu agora não somo mais, eu vou diminuir. Então presta atenção, ó. 10 dividido por 5 dá 2. Aqui eu tenho x elevado à sexta e x elevado à primeira. Não tenho que diminuir? Se eu tenho x à sexta e tiro x à primeira, vou ficar com x à quinta. Menos 25 dividido por 5 dá 5. 5 o quê? Ó, já estou vendo, ó. Se eu tenho x à segunda e tiro x à primeira, eu fico só com x. Porque se eu tenho 2, tiro 1, fico com 1. Então, isso daqui é a resposta para essa divisão desse polinômio por esse monômio, certo? Eu primeiro tiro dos parênteses, vou dividir esse por esse daqui, depois esse por esse daqui e encontro o resultado, certo? Sabendo que quando eu for também resolver a parte literal que tem os expoentes, eu tenho que diminuir. Bora ver se vocês entenderam a gente fazendo essa 8ª questão aqui, ó. Primeiro eu vou distribuir, ó. 8a terceira x à segunda dividido por 4a segunda x à segunda menos daqui, ó, 20a segunda x dividido por 4a segunda x mais daqui 28a terceira x à terceira dividido por 4a a segunda x à segunda. Isso tudo é igual. Bora lá, ó. 8 dividido por 4 dá 2. Aqui eu tenho a terceira e a segunda. Se na divisão eu tenho que diminuir o expoente, se eu tenho 3 aqui, tiro 2, fica 1. Então aqui só vai ficar a sozinho, ó, porque o 1 está aqui. X à segunda e x à segunda. Se eu tenho x à segunda e tiro x à segunda, fica nada. Então não precisa escrever nada de x aqui. Aí eu coloco o sinalzinho aqui, ó, menos. Vou dividir aqui. 20 dividido por 4 dá
5. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tenho A segunda e tiro A segunda, fica nada. Se eu tenho X a primeira e tiro X a primeira, fica também nada. Não precisa escrever nada, fica só o número aqui. Mais 28 dividido por 4 dá 7. Se eu tenho A a terceira e tiro A a segunda, fica só A. Porque, ó, 3 menos 2 é 1, ó. Se eu tenho X a terceira e tiro X a segunda, fica só X. Porque eu tenho, ó, se eu tenho 3 aqui e tiro 2, fica 1. Então, aqui é a resposta dessa divisão desse polinômio por esse monômio. Lembre-se que toda vez que eu for resolver os expoentes, eu vou diminuir. É por isso que aqui, ó, aqui no segundo que eu dividi 20 por 4, que deu 5, eu não coloquei nada, ó, porque se eu tenho A segunda, ó, vou escrever aqui, ó, se eu tenho A segunda e tenho A menos 2, porque quando subir vai trocar o sinal, não é isso que foi ensinado assim. Então, se eu tenho 2, se eu tenho A segunda e tiro A segunda, fica nada. Mesma coisa aqui, se eu tenho X a primeira e tiro X a primeira, também fica nada. Então, não tinha para que escrever nada aqui, certo? Presta atenção na divisão, que a divisão tem esse detalhezinho aí para vocês não errar na hora de fazer a prova. Tá ok? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.